Bem com vocês, hoje eu vim aqui fazer uma abertura de caixa da Natura do ciclo 20 de 2020. É a última abertura de caixa do ano. Ela é no cadastro da minha irmã. Tá, agora eu vou mostrar aqui os produtos para vocês, tá bom? Eu vou aqui pegar aqui, vou sair um pouquinho. Aqui tá a caixa aqui, coloquei ela aqui no meu colo. Tá? Aqui os boletos. Foi parcelado em 3 vezes. Agora os boletos a Natura tá com uma forma diferente de fazer os boletos. Antes vinha 3 boletos assim, e agora os boletos vêm aqui em cima. Aqui, ó, foi parcelado em 3 vezes, de 312,54. Vencimentos 22 de janeiro, 22 de fevereiro e 23 de março. O valor é o mesmo. Tá, vamos lá no próximo produto. Da linha Lumina, que é para cabelos oleosos. Eu peguei o shampoo e o condicionador. Aproveitei a promoção, estava com preço bom e eu peguei. Da outra vez eu queria pegar, mas não tinha no estoque. Shampoo e condicionador. Lunacenses, outro perfume que eu queria. Também estava com muitos ciclos, eu queria pegar ele. Nunca tinha estoque esse perfume aqui. Da minha irmã, então ela já até abriu. A minha caixa veio segunda-feira de manhã. Daí a minha caixa até abriu, daí ela já pegou ela. Na minha caixa abriu. A minha caixa veio segunda-feira de manhã, daí minha irmã já abriu. A caixa também, né? Sim. Sim, a minha irmã, você pegou o perfume, né? Não se aguentou e abriu. Veio o Del Parfum. Esse perfume ele nunca vem, né? Raramente ele vinha na revista. Ele é uma edição limitada. E ele veio com o óleo dele. Aqui o óleo dele. Aqui é a revista que eu fiz o pedido. Vou deixar aqui. Tá. Aqui esse sabonete aqui da Ecos. Eu peguei vários. Ela pegou vários da ponta entrega. De maracujá aqui tem 2 de maracujá. Então meu irmão pegou 6 sabonetes desse aqui hoje de manhã. Ele gosta muito desse sabonete. O maracujá foi pego 3. Deixa eu ver, de andiroba. Foi pego 3 também. Ó, foi pego 3. Porque é sortido, não precisa abrir a caixa, dá pra vender ele sortidamente. E aí vê o preço que você vai fazer. Você vai fazer, né? Ela, não sei, eu vou ver o preço que ela vai fazer. Tá, vamos lá. De açaí, aqui tem 2. Eu não sei se tem na outra caixa também, mas depois eu dou uma olhada, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Um de castanha, um de pitanga e um de ucuba. Não precisa nem abrir esses sabonetes aqui, que já dá pra sentir o cheiro dele no plásticozinho já. Aqui é as amostrinhas do essencial tradicional. Aqui é o masculino. Caiaque tradicional, conta entrega. Ela pegou pra conta entrega. Aqui é o desodorante rolão. Amora vermelha e jabuticaba. Aqui, vou mostrar pra vocês. Aqui é a sacolinha. Presenteada. Deve ter de algum perfume, viu? Vou deixar aqui que agora eu vou pegar ali outra caixa aqui pra vocês, tá bom? A outra caixa tem mais produtos. Bem mais produtos. Tem uma caixa mais pesada. Desses hidratantes aqui, manga rosa e água de coco, daqui eu peguei 4. Não, 4 não, 3. Não, é 4 mesmo. É 4 mesmo aqui, ó. Aqui é o flor de lima e laranjeira. É o de verão, que é para ser usado agora no verão. Ele tem textura sorvete. Ele dá para ser guardado na geladeira. Aqui estão os 4 para completar. Eu vou deixar aqui deitadinho, ó, porque senão eu vou mostrando os outros produtos, vai acabar não aparecendo. Deixa eu ver aqui, desodorante rolão macadâmia. Ó, macadâmia. Eles estão com uma nova embalagem agora, ó. Cor reformulado. Ó. Foi pego 2. Aqui mais um de amora vermelha jabuticaba. Eu não vou mostrar aqui pra vocês, que eu já mostrei no outro. Aqui o creme de pentear.
Creme de pentear, selador de cutículas para cabelos secos, da linha Lumina. E a caixa de sabonete do... Deixa eu ver qual que é aqui. Ameixa e flor cerejeira. Que foi pegado 3. Mas vou mostrar aqui pra vocês que eu já disse que foi pegado 3. Aqui são as outras. Aqui Esses daqui são os sabonetes sortidos, que ele vem... É 1 lima e flor de laranjeira. Não, é 2 lima e flor de laranjeira e 1 lima e mandarina. Esse aqui, ó. E foi pego 2 também. 2 caixas. Desodorante rolão do Alecrim Salvia. É o Alecrim Salvia. Esse aqui eu vou mostrar aqui pra vocês. Também as embalagens da linha Todo Dia dos rolão foram perfumuladas, foram todas perfumuladas. Foi pego 2. Vou deixar outra aqui. Caiaque Aventura masculino. E ó, foi pego 2 também, ela pegou 2. Esses hidratantes, refil dos hidratantes, ela pegou 2 do folhas de limão e graviola, pegou 2 refil. Não, acho que é de cliente, né? Tem alguns produtos aqui que são de cliente e alguns produtos que ela pegou para ponta entrega. Daí o que é de cliente, o que é de ponta entrega, eu não sei muito bem. Eu não sei muito bem como é que é, porque tem bastante produto aqui. Aqui o manga rosa de coco, aqui é de cliente, tenho certeza que é de cliente. Vou mostrar, vou funcionar ainda no refil. E mais um aqui de algodão. Vou deixar aqui, por onde arrumemos. Ó, mais um de algodão, refil. Aqui é o shampoo Lumina para cabelos loiros ou grisalhos. Shampoo matizador, ó. Para quem faz luzes e tem o cabelo grisalho natural. Ele é roxo, tá? Não posso abrir aqui para mostrar para vocês, porque ele tá lacrado aqui, ó. Porque é de cliente. Vou deixar aqui. Vou deixar aqui. Esse aqui é um lápis para olhos. Aqui, ó. É de cliente também. Aqui é a sacolinha presenteável, laranja. Agora a Natura mudou, agora a sacolinha não tá mais com aquela sacolinha marrom. Aqui é o Natura Homem, tradicional, masculino. É o Natura Homem são masculinos, então não tem feminino. Aqui é mais uma sacolinha aqui, sacolinha roxa. Esse aqui veio 2 revistas do ciclo 2. Com bastante novidades. Agora eu vou indicar para vocês alguns perfumes para você usar no dia do ano novo, no dia da virada, ou depois, mas eu acho que é melhor no dia da virada, fica melhor. Eu vou aqui pegar para vocês. Aqui é um vídeo emendado no outro, né? Abertura de caixa com as indicações para você usar perfumes para a virada do ano. Essencial Mirra, da Natura. Perfume que é muito bom. Ele é um cítrico, floralzinho cítrico. Maravilhoso esse perfume. Não, é um madeirado intenso. Achei feio agora. Mas ele é um madeirado intenso. Apesar de feminino, ele é muito bom esse perfume. Acho que a Natura, na minha opinião, foi o melhor lançamento da Natura. Vou entregar aqui a embalagem para ela. Essencial Supreme feminino. Esse aqui, apesar de ser um tocadinho, ele é um floral intenso, bem forte esse perfume. Mas para usar de noite ali na virada, depois da meia-noite ali, tomar seu banho, se perfumar bem, para usar, tentar puxar energias positivas para 2021, que o ano de 2020 foi um ano bem complicado. Eu vou entregar aqui para ela arrumar. Imensa de Eudora. Esse perfume aqui, muito bom esse perfume. Esse aqui ele é um floral ambarado. Uma adocicadinha aqui de flor. É inspirado num Good Girl de Carolina Herrera, que é um perfume importado, caríssimo por sinal. E esse aqui é inspirado nele. A marca mesmo disse que ele é inspirado nele, só no caminho olfativo dele que
se você usa o Good Girl de Carolina Herrera, você pode muito bem usar o Imenso de Eudora. Vou entregar aqui para ela arrumar aqui. Ainda vou no feminino, depois eu mostro os masculinos. O Ilia Dual da Natura. Nossa, esse aqui é um adocicado intenso. Muito bom esse perfume aqui. Natura até tirou de linha esse perfume aqui. Ela, vamos ter que usar ele contra gosto, mas para usar no dia da virada, cai perfeitamente. O Aurim Platiné de Eudora também pode ser indicado para usar no dia da virada do ano novo. Indicado para ano novo. Esse aqui é um chip floral. Ai, muito bom esse perfume. Incrível esse perfume. Pronto, agora faltam mais 4 perfumes. Esse feminino primeiro. Depois eu indico, eu tenho 3 masculinos para indicar para vocês. Esse aqui é um E-Unique de Eudora. Nossa, esse perfume aqui, muito bom para o dia da virada. Esse perfume aqui cheira champanhe. Nossa, muito bom esse perfume. Esse aqui é um chip oriental. Tem uma fixação monstro desse perfume que dura muito tempo, dura muitas horas. É uma projeção muito forte. Maneirando as borrifadas, pode bem usar. Vou deixar aqui pela... Agora os masculinos. Os masculinos são 3, que eu peguei. Aqui. O essencial mirra masculino. Esse aqui eu acho que foi acho que estava na minha indicação do perfume para o Natal também. Mas também pode estar aqui no novo. Vou entregar aqui para ela arrumar aqui. Essencial estilo masculino. Esse aqui vem na minha abertura de caixa, ó. Que eu acabei fazendo a abertura de caixa. Vem hoje nessa abertura de caixa aqui, tá? Muito bom esse perfume, madeirado intenso. Indicadíssimo. A embalagem dele, coisa mais linda. Pode ser muito bem indicado para ano novo. Para finalizar, também, que é um lançamento da Natura, pode ser bem usado para... Olha, ele tem um imã, ó. Tu coloca e ele encaixa. Natura Homem Verso. Pode ser muito bem usado para o dia do ano novo. Um madeirado intenso. Então é isso, pessoal. Essa foi a minha abertura de caixa no cadastro da minha irmã, do ciclo 20 da Natura, e algumas indicações de perfumes para você usar no ano novo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E um feliz ano novo para todos. Que 2021 que seja com muita saúde e que seja um ano menos de tribulação, mas seja um ano bem de prosperidade, de muito amor para todos. Então é isso, pessoal.